Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier, simplificando a Bíblia para você. E é uma grande alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de João. É o último dos evangelhos. É conhecido João como o evangelista dos olhos de águia. Mais na frente a gente vai explicar o porquê que ele é chamado assim. Então este vídeo ele ainda acaba sendo uma introdução, porque nós estamos falando do último evangelho, então nós acabamos ainda estando numa introdução aos evangelhos. Por isso, João é o evangelho um pouco diferente, a gente vai poder compará-lo, fazer associações entre os demais evangelhos. Eu vou seguir um pouco nessa linha, tentando ir relacionando eles, apresentando algumas diferenças do Evangelho de João e acaba ainda apresentando algumas coisas sobre os outros evangelhos que eu deixei de falar lá e vou falar aqui, até porque eu acho que é pedagógico e associando um ao outro, mostrando características particulares de cada um, ok? Então, eu quero saber o seguinte, se você gostou do tema, olha, se você gostou do tema, aproveita, já deixa aí o seu like, o seu curtir, encaminha esse vídeo para outras pessoas, pelo amor de Deus, não fique com isso só para você. E também comente aí embaixo o que você está achando, o que você gostou do tema, escreve aí o que você achou. João é para mim o evangelho mais apaixonante, eu sou louco pelo evangelho de João. A minha monografia na teologia foi sobre o Evangelho de João, sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Este tema vai ser o tema da próxima aula, guarde aí. Mas eu sou apaixonado por João. Os outros evangelhos também têm o seu lugar, mas João, eu particularmente sou louco de paixão por ele, por este evangelho. Escreve aí o que você acha deste evangelho e também dos outros. Então, meus irmãos, acompanhe este vídeo até o final, venha até a bênção final, você vai entender muita coisa sobre os evangelhos hoje aqui nesse vídeo. Para entender um pouco sobre o evangelho de João, vou falar um pouco sobre a divisão deste evangelho. O evangelho de João ele é basicamente dividido, organizado em duas partes, sendo que existe ainda uma introdução, um prólogo e uma conclusão que nós chamamos de epílogo. Mas vamos falar primeiro sobre essas duas partes. As duas principais partes é o livro dos sinais. O livro dos sinais vai do capítulo, uma parte do capítulo 1 até o capítulo 12. E o livro da glória, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, vai do capítulo 12 até o capítulo 20, se eu não me engano. Então, o que acontece? O livro dos sinais é onde Jesus vai fazer os seus sinais. Uma diferença de João. João não fala em milagres, fala em sinais. Isso para já deixar claro que tudo que Deus faz, tudo que Jesus fez, realizou e falou, serviu de sinal para mostrar Jesus ao homem, para revelar. Mais do que milagres que acontecem, são sinais que nós precisamos ler, né? E aí existem alguns sinais, como por exemplo a boda de Caná, e ali após acontecer esse milagre de transformar água em vinho, a narrativa do evangelho diz assim: este foi o primeiro dos sinais de Jesus, e assim por diante. E o livro da glória. Aqui a gente precisa entender um pouquinho o que é a glória em João. A glória ela é sinônimo de exaltar. Muitas vezes, no prólogo aparece muitas vezes isso. Vai ser exaltado, glorificado, vai ser enaltecido, vai ser elevado. Muitas vezes aparece no evangelho dizendo assim, o Filho do Homem vai ser elevado. E a gente entende isso que ele vai ser assunto, ele vai ser elevado, ele vai ser glorificado, ele vai ser elevado na cruz. É isso que quer dizer glória. Glória no evangelho de João significa morrer na cruz. E é na cruz que ele vai glorificar o Pai. Nessa parte aqui do livro da glória, ele vai convidar inclusive os seus discípulos a glorificá-lo. E assim como eu glorifico o Pai, que vocês também vão me glorificar. Ou seja, vocês também vão morrer, vão também ser elevados, assuntos, assumidos. E isso é glória. Isso não é martírio simplesmente, isso é glória. Isso é exaltação. Existe até a festa da exaltação da Santa Cruz, só pode ter sido tirado do Evangelho de João. Porque para os outros evangelistas, a cruz ela é algo cruento, ela é um sacrifício. A cruz é dor para os outros evangelhos. Para João não.
Para João, a cruz é glória, é exaltação. Por isso nós exaltamos a cruz, porque na cruz Jesus é elevado, Jesus é exaltado e o Pai é glorificado. Depois da gente entender um pouquinho da glória, vamos falar um pouco sobre esse prólogo que existe ali no início. O prólogo, ele é um texto mais poético, já não é narrativo. E é muito interessante porque no prólogo de São João ele vai como que antecipando o que vai ser falado. Então ele vai apresentando de forma muito poética, muito bela, coisas que ainda vão acontecer. Por exemplo, aqui eu vim para os que eram meus, mas os meus não me reconheceram. E aí a gente vai ver Jesus não sendo acolhido, não sendo reconhecido. Então, isso é muito belo, é fantástico essa forma de João escrever. E aqui entra outra coisa que não é necessariamente só do prólogo. No Evangelho de João tem muitas coisas que são ditas no início e são reafirmadas no início. Por exemplo, quando João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é muito belo quando a gente vê no final Jesus morrendo na cruz, na hora em que se eram imolados cordeiros para a Páscoa. Então Jesus, na verdade, lá na cruz é o cumprimento de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que já foi anunciado no início por João Batista, e assim tem várias nuances nesse sentido. Existe também o epílogo. O epílogo é onde é interessante porque a gente vai falar mais sobre isso daqui a alguns dias, quando a gente for falar sobre a comunidade joanina. Na comunidade joanina existe uma figura que é um pouco apagada, assim, se fala pouco sobre ele neste evangelho, muito diferente dos sinóticos. Pedro quase não aparece. Existe um outro herói da comunidade, que é o discípulo amado, a gente vai falar mais sobre ele depois. Mas Pedro quase não aparece, mas no final das contas, esta comunidade joanina, ela precisa se voltar a Pedro como único chefe, como nosso pastor geral, vamos dizer assim. Então, Pedro aparece no final do evangelho, como sendo aquele que vai pastorear todas as ovelhas. Isso é muito próprio do evangelho de João, né? Pedro ele aparece só no final, no prólogo. Muitos dizem que este texto foi um texto que foi colocado depois, que não foi o evangelista que escreveu, e tem toda uma discussão, mas para nós o que é importante é que este texto inteiro é o texto canônico. Não importa quem escreveu antes, depois, isso aí tem importância para algumas pessoas que se dedicam ao estudo disso. Não estou dizendo que não tenha sentido fazer esse estudo. Estou dizendo que para nós, simplificando a Bíblia, é melhor a gente entender que toda a Bíblia, como está hoje, escrita assim com todas as palavras que estão aqui, são inspiradas da forma total. Mesmo que tenha sido escrito em outro momento por outra pessoa, não tira a autoridade daqueles versículos. E é isso. Simples assim. Beleza? Uma outra coisa que é muito interessante. Vocês lembram que quando eu fui falar nos sinóticos, eu falei de Marcos. E ele dividia o evangelho dele assim. Existia primeiro o livro onde ele foi falando da narrativa e a partir de então deixa de existir aquele segredo messiânico e aí entra a partir do capítulo 8 de Marcos. Já não há mais o segredo porque ele já começa a falar da paixão de Cristo. Então, João também tem algo parecido. Existem duas, antes dos sinais e agora vai falar da glória, agora vai falar da paixão, agora vai falar dos anúncios da paixão. É isso. Uma outra coisa que a gente pega aqui, que é um pouco diferente. Mateus, ele compilou as pregações de Jesus no Sermão da Montanha, não foi? Nós falamos sobre isso lá nos Sinóticos. E Mateus ele fez isso e é um texto fantástico. 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha, ali está compilada todas as pregações públicas de Jesus. E João também faz isso. Só que João, ele compila todas as pregações privadas de Jesus. Ele pega aquelas pregações mais íntimas que Jesus falou para os seus discípulos mais próximos, ali para os 12, e compila todas essas pregações num grande sermão.
chamado discurso do adeus ou discurso de despedida, que ele situa ali na Santa Ceia, na última ceia. Antes de ir para a cruz, antes de sofrer sua sangue e tudo, João, ele apresenta ali Jesus, faz esse discurso onde ele vai apresentar as suas pregações mais profundas. E aqui, nesse contexto, a gente vai mais falar sobre ele na próxima formação, que ele vai apresentar, por exemplo, o Paráclito, que ele vai falar as suas grandes pregações. É aqui que ele vai rezar pelos seus discípulos, enfim, na próxima formação a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma pequena comparação com o Evangelho de Lucas. Lucas e os outros evangelhos sinóticos, eles apresentam muitas parábolas. E o que é parábola? A parábola é uma história que toda ela tem um sentido para falar uma coisa. Então, normalmente, uma parábola respondia a uma questão. Por exemplo, quando Jesus ele ia falar sobre o reino dos céus, aí ele dizia: o reino dos céus é como um pai que tem tais filhos. O reino dos céus é como alguma coisa. Ele conta toda uma história e toda aquela história tem um sentido. A história é o significado, certo? João ele não usa tantas parábolas. João escreve mais usando alegorias. E nas alegorias, diferente das parábolas, ou seja, diferente dos sinóticos, cada elemento tem um sentido. Então a gente pega e diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então quer dizer, a videira tem um sentido, os ramos têm um sentido, as folhas têm outro sentido. Eu sou o pão do céu, ele dá um valor a cada elemento, não é só um pão que... Ele é o pão, esteja ligado a mim, permanece em mim. E aí essa palavra permanece é muito própria do Evangelho de João. É a palavra grega menei. Aparece muitas vezes mesmo no Evangelho de João. Permanecer em mim, permanecer no meu amor, permanecer na videira, permanecer unidos. Esse permanecer é um nível de intimidade, de permanência, tão íntimo, tão próximo, que assim como eu e o Pai, assim como eu permaneço no Pai, ou seja, é o mesmo nível de relação, assim como João Batista viu o Espírito Santo descer e permanecer, menei, sobre Jesus, ou seja, aqui eu estou falando da relação trinitária, ou seja, a relação mais íntima que pode ter, mais perfeita que possa ter. E aí Jesus, permaneçais em mim, permaneçais unidos, permaneçais na videira. Então é nesse nível de relação que ele quer que nós nos relacionemos e que nós nos relacionemos com ele. O Evangelho de João é o Evangelho da alta cristologia. Eu vou explicar já por quê. Imagina uma pedra que você solta e cai na água e ela vai fazendo aqueles círculos. E aqueles círculos vão sendo concêntricos e vão sendo sempre maiores. Vão abrangindo sempre um espaço maior ao redor desta pedra que cai. Imaginemos o verbo que se encarna. Esta pedra que cai. Vamos fazer aqui uma imaginação. Aí existem vários círculos. O primeiro círculo, aquele círculo menor, nós situamos nele o Evangelho de Marcos. Existe uma discussão, a gente falou sobre isso no vídeo anterior. Se você não vê, procure lá, se você não viu ainda. Ficou muito legal. O Evangelho de Marcos, ele situa a cristologia no querigma, no anúncio de Jesus. E aquele anúncio é o primeiro anúncio. Na verdade, o Evangelho de Marcos ele passou a ser aquela leitura feita para os cristãos lerem e entenderem quem era Jesus. Ali era dizendo assim: olha, cristãos, comunidade cristã, igreja, é aqui para vocês, leiam aqui. Aí Mateus já abrange um pouco mais, porque Mateus já não escreve para a comunidade cristã, ele escreve no ambiente judaico, ou seja, para os cristãos e para os judeus. Para Mateus, o evangelho ele é apresentado como se fosse um cumprimento de tudo aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento. E aí Jesus ele vem cumprir, dar pleno cumprimento. Esta palavra aparece dessa mesma forma no capítulo 6 de Mateus. Dá pleno cumprimento à lei.
Depois vem Lucas. Lucas ele já abrange mais, já não é mais situada. A cristologia já não está mais situada nem na comunidade cristã, nem no povo de Israel, muito menos na terra palestina. Ela está no cosmo, ou seja, em todo mundo, em todos os cantos. Jesus ele alcança com a sua misericórdia todos os povos. E aí, por isso, ele é escrito por um grego, escrito, ou seja, por alguém vindo do paganismo, provavelmente. Então, ele tem essa cultura grega helênica, ou seja, global, que atinge todos os povos. E João, se Lucas já situou a cristologia em todo o cosmo, onde é que João situa? João situa a cristologia no antes do mundo. Porque o Cristo, para João, é um Cristo pré-existente. Assim inicia o Evangelho com o prólogo. Antes de tudo ser feito, já existia o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e Jesus é este Verbo que se encarna. O Verbo ele é antes de tudo, antes do cosmo, antes da criação. Inclusive, tudo que foi feito por meio dele. Queria falar para vocês agora sobre uma tradição na linguagem apocalíptica. A gente vai falar sobre Apocalipse no final de todos esses vídeos, no último, né? No Apocalipse, existe, não só no Apocalipse de João, mas no Apocalipse, na linguagem apocalíptica, que aparece em Jeremias também, em Daniel, vai falar de alguns animais que aparecem muito, faz parte dessa linguagem. A tradição cristã sempre identificou esses 4 animais, esses 4 seres viventes, com os evangelhos, os 4 evangelistas. E aí existiu já na história, na tradição, quem deu valores diferentes a cada um. A gente vai pegar aqui a definição de São Jerônimo que vai apresentar esses 4 animais como definindo cada um a um evangelista próprio, certo? Primeiro, Mateus. Mateus, segundo São Jerônimo, é o evangelho representado pelo homem, ou pelo anjo, pode ser assim, uma figura humana. Por quê? Porque ele vai apresentar a humanidade de Jesus. Por isso o evangelho de Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus, a árvore, filho de Abraão, mostra a descendência. Por sua vez, Marcos é o evangelho representado então pelo leão. Por que pelo leão? Porque ele apresenta Jesus com sua majestade. Aqui no evangelho de Marcos, Jesus ele apresenta o reino de Deus. E aqui é onde ele é apresentado como rei. Inclusive, um detalhe é porque o evangelho de Marcos ele também começa com João Batista como sendo a voz que clama no deserto, a voz que ruge no deserto. Alguns padres da igreja já leram assim. Também Lucas. Lucas ele é apresentado na figura do touro. E o touro por quê? Porque a força, mas não só por causa disso, porque existe uma dimensão de sacrifício que é própria deste touro. Jesus é aquele que vai ser sacrificado. E o touro ele é um animal comum em várias religiões, inclusive no judaísmo, como o grande sacrifício. Apesar que no judaísmo o grande sacrifício é o cordeiro, né? Que foi representado na Páscoa e Jesus se identifica como o Cordeiro de Deus, enfim. Mas o touro ele é um animal muito comum nos sacrifícios e aqui São Jerônimo atribui esta figura de sacrifício a Jesus. E João apresenta a cristologia como sendo uma cristologia alta. Ele tem olhos de águia, como quem dá um voo rasante e quem vê. Vocês sabem que a águia é aquele animal que pode ver longe, tem uma visão fantástica. Então, o quarto evangelho, o evangelho de João, é aquele evangelho de quem vê do alto, vê de cima. Vocês lembram que eu falei da alta cristologia? João, qual é o motivo pelo qual João escreve o evangelho? João escreve o evangelho por um único motivo. Eu vou ler aqui para vocês. João capítulo 20, versículo 31. Eu vou ler a partir do versículo 30, só para a gente entender.
Aqui é o motivo pelo qual João escreve o seu evangelho. Vocês vão entender aqui que existe algo de alto sobre isso. Fez Jesus, na presença de seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, para que foi escrito o quarto evangelho? Foi escrito para que creais que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Em nenhum outro evangelho, em nenhum outro texto narrativo, existe cantos, como no prólogo de João, e em várias cartas paulinas, que apresentam Jesus como Filho, como Deus. Mas em texto narrativo só existe uma parte, que é o Evangelho de João, inclusive é o Evangelho que fundamenta a nossa vocação como comunidade Shalom, onde Tomé coloca a mão no lado aberto de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, existe aqui uma profissão de fé na divindade de Jesus, que é o objetivo deste Evangelho. O Evangelho de João, ele não apresenta Jesus como alguém que simplesmente passou fazendo bem. Ele apresenta Jesus como alguém que é Deus em meio a nós. Uma coisa também que é muito própria dos evangelhos sinóticos e que no evangelho de João é bem diferente, a gente vai já falar o porquê, é que nos evangelhos sinóticos, Jesus é apresentado como um peregrino, um grande missionário. Isso é lindo. Ele é um peregrino que vai peregrinando da Galileia, passa pelas cidades evangelizando, curando, fazendo milagres, expulsando demônio, e vai percorrendo, subindo até o Monte Sião, até o templo, até Jerusalém, até o Calvário, onde ele vai morrer. Então Jesus, ele vai sendo esse peregrino que vai fazendo durante todo o evangelho um percurso. Ele é um caminhante que vai até o Calvário, onde ele vai ofertar sua vida na cruz. Isso é fantástico e isso é próprio dos evangelhos sinóticos. No evangelho de João é um pouco diferente. Por quê? Porque o evangelho de João, diferente dos sinóticos, onde Jesus passa um ano subindo para a Páscoa, que é a sua Páscoa, João, ele vai várias vezes a Jerusalém. Ele vai em várias festas em Jerusalém e ele vai 3 vezes na Páscoa. Por isso, a tradição de que ele teve 3 anos de vida pública vem daqui, de João. Em João que ele vai algumas vezes no Sinédrio, que ele volta e os judeus querem pegá-lo, encurralaram, ele foge. Depois, no ano seguinte, ele volta para outra festa da Páscoa, traz os seus sacrifícios, até que na última Páscoa ele se oferta como cordeiro imolado. Muito próprio do Evangelho de João essa leitura. Então é isso, meus irmãos. Se você tem algo a acrescentar sobre esse assunto, escreve aí. Com certeza não concluí, não tem como em 20 e poucos minutos eu esgotar o assunto. O Evangelho de João é de uma riqueza imensurável. A gente vai falar mais sobre ele na próxima terça-feira. Não perca. Inclusive, se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva aí. Acione o sininho para não perder, para não ficar de fora, para não perder nada do que a gente está falando aqui. Beleza? Então é isso, meus irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Evangelista, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.